E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente do estado do Rio de Janeiro. Ela hoje em dia está no Paradesporto do Brasil, atleta Nayara Ramalho. Nayara, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, o prazer é meu. Uau, que apresentação, gostei. Muito obrigado. Nayara, você tem uma história, né, bastante difícil, né, assim, por tudo que você passou. Fala para os nossos ouvintes que não o conhecem, você nasceu com a deficiência ou você adquiriu conforme o tempo? Adquiri esse ano, até um ano bem emblemático para mim, que dia 15 de junho fez 10 anos do acidente de trem. Eu estava retornando da faculdade, aí eu fui assaltada, algumas estações após eu pegar o trem, né? Aí eu saí para buscar ajuda, aqueles trens antigos fechou a porta, prendeu minha mochila e saiu me arrastando. Aí eu caí no trilho, o mesmo trem que eu tava passou por cima do meu braço direito e já praticamente amputou ali, né? Eu ainda fiquei 5 minutos no trilho, enfim. Só o tempo que eu fiquei no trilho era pra ter morrido, né? Mas Deus não quis assim. Aí eu fui pro hospital, fui socorrida a tempo. Aí eu fiquei 1 mês e 9 dias, porque sabe aquela lista que tem pra acontecer pra dar tudo ruim? Eu preenchi a lista toda, eu gabaritei. Então, cara, eu gabaritei a lista toda do que o médico falou que podia acontecer. Necrosou, eu tive infecção, enfim. Aí eu fiquei 1 mês e 9 dias no hospital. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, então. Aí, só que quando eu tava num momento muito difícil na UTI, na sala vermelha, aí o médico chegou e falou assim, minha filha, isso logo em seguida, como é que você tá? Aí eu falei assim, tô bem, só tô triste por conta do braço, né? Ele falou assim, minha filha, eu perdi o meu filho, eu traria de volta ele agora, se eu pudesse, eu traria ele de volta agora, você ainda tá com o braço. Então ali pra mim foi, tipo, um tapa na minha cara. Eu falei assim, nossa, tipo, meus pais pelo menos têm eu aqui, né, presencialmente. Eu só perdi um braço. Então dali por diante eu zoava plantando CTI. Aí quando eu fui pra enfermaria eu continuava com o meu sorriso. Tanto que as pessoas iam me dar força, né? Aí eu que dava força às pessoas. As pessoas, nossa, Nayara, você que acaba animando a gente vem pra tentar te animar, é você que anima a gente. Gente, eu tô viva, tô viva. Então, dali foi tipo um grande ensinamento e um grande livramento, né? Porque a gente às vezes olha, poxa, você perdeu o braço. Tá, eu perdi um braço, mas ganhei a vida. Olha, né, a bênção de estar viva. Quem perde um braço atropelado pelo trem sobrevive. Eu posso dizer que eu tive essa sorte. Então, é isso, é você olhar pelo outro lado, não olhar de você perder o braço. Tá, perdi o braço, mas ganhei a vida, entendeu? Sem dúvida. E a questão da reabilitação, como é que foi o seu período de reabilitação? Então, quando eu saí do hospital, quando eu fiquei 1 mês e 9 dias, acho que umas semanas depois, ou menos de 1 mês depois, comecei a fazer reabilitação no INTO, né, que é o Instituto de Referência de Traumatologia que a gente tem no Rio de Janeiro e no país, né. Aí eu comecei a fazer reabilitação lá, que tem um setor de reabilitação que é especializado em amputados, e lá eles têm um apartamento que imita o dia a dia, dá pra você começar a se reabilitar, se ressocializar, e ali eu conheci várias atividades, inclusive um colega meu falou assim, cara, você não quer fazer esporte? Aí esporte? Eu, sedentária toda a vida, sabe aquela que pagava academia e não ia prazer eu? Aí eu falei assim, gente, não. Aí ele tanto falar, depois de 1 mês eu fui. Aí meu técnico, ele tinha um trabalho lá, que ele implementou lá no Cefam, lá na Marinha. Aí eu comecei a fazer esse trabalho com ele e daí por diante eu não quis mais outra coisa. Quando você ganha a primeira medalha, meu filho. Você começou no atletismo em 2018, correto? Isso, no atletismo. Foi minhas primeiras provas. Aí eu fui pra... Eu comecei, na verdade, é porque ele fala sempre assim, que não é com o intuito de você competir, de você dar melhor qualidade de vida. Mas aí uma coisa leva a outra. Fala o nome do seu treinador. É Claudemir Santos. Bacana, trabalho interessante. E em qual categoria o que você fazia no atletismo exatamente quando você... Eu ainda faço, que não é algo que eu abandonei 100%. É um amor antigo, então eu não consigo, abandonar muito. Aí não consigo abandonar 100%. Faço arremesso de peso, lançamento de dardo e lançamento de disco. Ainda vou para algumas competições, principalmente universitárias, que eu não consigo abandonar, o que eu ainda amo. Tento fazer
qualidade. Nessa modalidade que você faz, lançamento de arremesso de peso, lançamento de peso, de dardo, de disco, tem alguma adequação pro seu problema ou não? Não, para minha deficiência não, que você vai competir geralmente com pessoas que têm amputação parecida com a sua, né? Nos esportes em geral, no paradesporto, você acaba competindo com alguém similar a você, né? Então, eu não tenho adaptação, para mim não. Tem, às vezes, para quem é cadeirante, como eu sou andante, aí a adaptação não tem. E o tiro? Depois você também foi pro tiro, né? Inclusive então, já competiu, já ganhou várias medalhas. Já no tiro, já fui campeã brasileira, terceira no tiro. O tiro também foi algo que eu descobri lá em Três de Gaiato mesmo, fui por curiosidade. Aí eu acabei, gostei disso. Aí comecei a ir indo, aí nas competições acabei me descobrindo em campos, aí teve um campo que o cara, olha, vai que você tem muito futuro, você tá num nível de acerto muito bom. Aí eu comecei a ir. Só que o tiro agora acabou burocratizando muito, que acaba dificultando a gente, né? Se tornou muito caro, é um esporte caro. E eu acabei também, por ter só um braço, lesionando. Aí eu tive que parar um pouco, diminuir o ritmo, tanto do tiro, que o tiro, tipo, é o que mais cansa, por incrível que pareça, cansa mais do que o atletismo, né, a questão do braço, é muito esforço. Eu adquiri uma lesão que eu tipo assim, esse ano eu vou ter que pisar um pé no freio um pouco. Aí eu vou ter que diminuir a competição. Falei, cara, e agora? Eu não sei ficar parada e tal. Falei assim, aí me técnico, calma, você vai pegar mais leve, a gente vai. Aí um outro técnico do taekwondo, que é o Romo, ele falou assim, Nai, vamos, você quer? De hoje que eu tô te convidando, vamos. Aí o meu amigo Pedro também bota no pilha, que ele já é do taekwondo, Pedro Neves. Ele já tá do taekwondo há muito tempo, do para taekwondo. Ele, vamos. Eu, tá bom. Aí eu tô começando a entrar agora. Não fui na competição nenhuma, não. Tô começando a entrar agora. Tipo, tô gostando, que é uma forma de eu ficar parada. Eu odeio, né? Ficar parada. Eu sempre amo esporte. Tanto que mudei minha graduação justamente por conta disso. Terminei em História, depois me formei em Educação Física. Justamente porque o esporte se tornou parte essencial da minha vida. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu tô no taekwondo, mas não larguei o atletismo ainda. Competi esse ano no atletismo. Mas eu tive que diminuir a quantidade de competições justamente por causa da lesão, entendeu? Ou seja, então 3 modalidades, o para-taekwondo, 3 modalidades. O atletismo, tiro esportivo, né, a forma correta de falar. Isso. Você comentou da burocracia do tiro hoje, quais são os principais problemas que você encontra? Antigamente, o atirador, porque eu não atiro com munição real, eu atiro com chumbinho, né, o famoso chumbinho. Eu não atiro com munição real, então antes não precisava você ter a mesma documentação de que atira com munição real. Hoje em dia precisa. Você tem que ter o porte da arma e tal, mas só que... Aí eu, caramba, mas você pode ter lá em casa essa arma de tiro, mas você não pode transportar ela. E eu falei, mas não é munição real. Mesmo assim, agora eles entenderam que tem que ter essa documentação. Aí você tem que pagar stand de tiro, porque você tem que ser filiado a um stand de tiro também. Aí tem que pagar pra fazer a documentação, pagar psicólogo, pagar... Eu falei, gente, Jesus amado. Já é caro o equipamento de tiro. Que o meu usado, que eu consegui pagar parcela, que o meu técnico pagou pra mim, eu paguei ele parcela, foi R$7.000, só equipamento, só a pistola, ela usada. Fora as outras coisas. Eu falei assim, gente, não dá, tá ficando muito caro. Falei, agora eu não consigo nesse momento fazer isso, porque eu tava acabando de pagar minha pistola, como é que eu vou pagar stand de tiro, como é que eu vou pagar psicólogo e tal, e tudo pra... e a documentação que precisa, né? Aí acabou se tornando muito burocrático. Gente, mas em casa você pode ter, mas na rua não posso levar. É algo que não vai causar dano a ninguém, mas enfim, eles entenderam que é assim agora. Nossa, R$7.000. Eu até vi uma postagem que você fez na época, tentando arrecadar dinheiro, né, para que você pudesse, Sim. Na questão da pistola. Sim, eu consegui, acho que 1.000 e pouco, aí o restante eu não consegui. Eu falei assim, gente, tem que dar um jeito. Aí meu técnico, olha, eu posso fazer, foi um grande feito, né? Ele, olha, eu compro, pago à vista, né? Que só aceita uma vista. E você vai me pagando aos poucos, fechado? Eu falei, tá bom. Aí ele foi, todo mês era R$300. 300. Aí eu falei, gente, é muito difícil você pagar. E isso porque eu faço pistola. Quem faz carabina é pior ainda, que tem que ir a roupa ainda. E, nossa. A pistola, o tiro esportivo, na modalidade que você faz, ele também está dentro do paradesporto ou não?
Sim, aí você vai competir com pessoas cadeirantes e sem um membro, né, superior, elas competem na mesma categoria. E hoje, quem são as suas referências nessa modalidade? A Débora, que é a número 1, ela pra mim é uma referência. Ela pra mim é a referência feminina que eu tenho, pela muito centrada e tal. E sempre muito simpática, mesmo ela sendo a número 1 hoje do Brasil. E ela treina há anos, né? Ela treina nos Estados Unidos também. Pra mim ela é referência hoje. Hoje, você tá em qual lugar no Brasil? Eu fui pra quarto, mas acho que como eu não competi, talvez eu tenha caído pra quinto, como eu não competi esse ano, mas eu tava em quarto no Brasil. E você se formou em História, Educação Física. Como é que tá hoje em dia? Você leciona? Já que você teve que diminuir um pouco a sua carga de treino? Não, eu não leciono. Apesar de eu diminuir a carga de treino, eu não parei de treinar. Não tô treinando especificamente usando o braço, mas eu tenho que me manter. Acabar não saindo muito do peso, essas coisas tudo que a gente acaba adquirindo, né? Mas eu tô treinando, treino mais a perna, eu vou dando corridinha, tento treinar de alguma forma, né? Apesar de eu diminuir a quantidade de treino específico para a modalidade do atletismo, mas não deixo de treinar um pouco, porque eu ainda vou competir, né? Esse ano eu passei pelo meeting, aí vou pro brasileiro universitário no atletismo. E logo em seguida eu já vou competir no taekwondo, primeira vez também no brasileiro, enfim. Mas eu não diminui o ritmo, na verdade eu trouxe mais uma, né? Eu diminuí, na verdade, o ritmo específico da modalidade. Eu não tô treinando tanto. Acaba entrando mais uma modalidade. Aliás, o Brasil no para-taekwondo é uma modalidade que o Brasil também se destaca bastante, inclusive. Muito, muito. Eu fico muito feliz. Pra mim, hoje também é uma referência. Tem uma Débora também no taekwondo que é uma referência, que é lá da minha categoria. E a Silvana, pra mim, porque a Silvana, tipo, eu conheço ela pessoalmente. Então, hoje também, pra mim, é a maior referência, que ela, inclusive, ficou em terceiro na Paralimpíada, né? Aí, pra mim, ela é a referência. É uma das melhores do mundo na categoria dela e é uma referência do para-taekwondo. Inclusive, ela já conversou conosco aqui no Espaço da Inclusão, a Silvana Fernandes, pessoal. Ela é sensacional. Ela também já foi do atletismo, então eu já tinha ela como referência no atletismo, porque a bichinha é boa, hein? Ela jogou sarrafo lá em cima, ela é da minha categoria no atletismo. Ela jogou o sarrafo lá em cima no atletismo, tanto que é difícil bater a marca dela no dardo. Ela sempre foi muito boa também no atletismo. Então eu conheci ela no atletismo. Então eu admiro ela desde o atletismo. Pra mim ela também é uma referência no para-taekwondo. Ah, sim, no atletismo. Hoje tem muitos atletas, né, que fazem isso. Começam numa modalidade, uns começam no atletismo para natação, outros no atletismo, como o seu caso, foi pro tiro. É muito comum isso. É que você acaba se descobrindo. Geralmente é porque tem mais clubes focados em atletismo do que em outras modalidades. E você às vezes acaba se descobrindo em outra modalidade, vai experimentar e acaba se descobrindo. Atualmente mesmo, uma que já foi, meu técnico já treinou ela, que é a Tayana Medeiros, ela começou no atletismo e hoje é campeã mundial no halterofilismo. Aí outros que começam também. Mas tem gente que se descobre, como o meu colega que ficou no atletismo, Juliano Ribeiro, até hoje tá e é campeão brasileiro, cara, e vai. Mas tem gente como eu não, a gente vai experimentando outras modalidades e gosta. Eu já me convidaram para outras também. Gente, eu não sei mais onde eu encaixo, chefe. Falei, tá difícil. E como é que é para você a acessibilidade aí no Rio de Janeiro? Você mora em Maricá, né? Que você comentou antes da gente entrar no ar. Como que tá a acessibilidade? Maricá ainda tem muita acessibilidade, mas tá bem mais acessível. Eu acho que a antiga gestão e a atual eles deram uma reformada, repaginada na cidade, mas ainda tem muito a melhorar, mas tá bem melhor do que já foi há anos atrás. Sei lá, uns 9 anos atrás, tá bem melhor a cidade hoje. Mas o Rio de Janeiro, que é onde eu fico muito, principalmente o centro, a acessibilidade é terrível, principalmente para quem é cadeirante. É aquelas calçadas de paralelepípedo, de pedra portuguesa, que às vezes ficam muito esburacado. Então, para quem é cadeirante, é mais difícil. Para mim, andante, é bem mais fácil. Mas para quem é cadeirante, tem deficiência visual, não tem quase piso tátil, você não vê. Às vezes, até no próprio metrô, caminho pro metrô, às vezes falta um pedaço do piso tátil, eles não consertam. Eu falei, gente, está no centro da cidade, está na central do Brasil, né? E, tipo, não tem falta, como assim?
Então, é questão de melhorar. Parece que eles não olham tanto para isso no centro do Rio. Você não vê muito isso, não. É uma pena que ainda não tem aquela acessibilidade plena igual nós gostaríamos. Dentro, na sua casa em si, você teve que fazer adaptações? Não. Em casa eu não tive, porque no entanto, a gente até trabalhou algumas adaptações como tábua de corte. Eu até trouxe, mas eu acho que eu me adaptei mais em adaptar as coisas que já tinham. Eu utilizo de uma outra forma. Às vezes, para descascar batata, eu uso o ralador. Eu vou cortar de outra maneira, para tentar cortar, às vezes, um legume. Mas eu não cheguei a adaptar mesmo as coisas. Eu acho que eu acabei me adaptando a utilizar as coisas que já tinham, mas utilizar de uma outra forma. Às vezes uma coisa para mais de uma função, você acabou se adaptando. Isso, eu acabei criando aquela coisa que já tinha em casa, entendeu? Não adaptei. Eu olhava assim, já olhava parece que é aquela mente de engenheiro que você fica olhando assim, cara, mas isso pode servir de uma outra forma. Para mim, isso funciona de uma outra forma. Ó, se eu usar assim, eu acho que dá. Acabava dando certo. Mas eu tive que fazer isso às vezes escondido, porque assim, minha família inicialmente, porque assim, eu era casada e tal, aí eu fui morar com os meus pais, depois me separei, depois do acidente, aí fui morar com os meus pais, então, e eles ficavam me super protegendo, então, às vezes quando eles saíam, que eu inventava de fazer alguma coisa, porque eles não deixavam de início. Aí pelo medo, eles não deixavam. Não deixavam. Aí, tipo assim, minha mãe, tanto que ela deixava a comida toda pronta, deixava tudo feito pra, tipo assim, só esquentar. Aí, não quero você na cozinha, não quero você mexendo nisso, não quero você aqui. Não, aí, tipo, não podia fazer nada. Aí teve uma vez que eu falei, cara, tô com vontade de comer batata frita. Eu falei, mas não tem batata congelada em casa, mas tem batata. Eu falei, cara, como é que eu faço? Aí eu comecei a usar essa ideia do ralador e tal. Aí mãe, eu fiz. Ela, garota, você é fogo, né? Que não sei o que. Aí eu comecei a fazer as escondidas. Quando ela não tava, meu pai não tava, meus irmãos não tava, eu tentava fazer. Porque aí eles foram vendo, poxa, a gente pode dar liberdade a ela, né? Ela é capaz. Mas eu tive que brigar muito, entre aspas, aqui em casa, né? Falar, não, gente, me impor. Eu posso fazer, deixa eu fazer. Não, olha, eu consigo fazer dessa maneira. Me deixa. E hoje, você ainda tá morando com eles? Como é que tá a situação? Moro. Meus pais se separaram, moro com a minha mãe e meu irmão mais novo. Os mais velhos já casaram. Aí eu moro com eles, mas hoje em dia eu faço tudo sozinha. Tipo, tanto que minha mãe e meu irmão foram trabalhar. Quando eu fico em casa, vou, arrumo casa, eu faço comida. Hoje em dia tem um sobrinho que hoje tá até fazendo 2 anos. Aí eu cuido dele, às vezes quando dá minha irmã, me dá um Vale Night hoje, toma aí. Cuida dele, eu vou e cuido dele desde recém-nascido, troco fralda e tal. Mas ele tem uma pessoa que cuida dele, né? Mas quando ela quer sair à noite, algumas coisas, ela vai deixar aqui, ou eu vou lá pra casa dela. E fico. Aí a gente não sabe o que é mais criança. Que a gente brinca pra caramba. Mas eu acabo fazendo várias coisas hoje que às vezes as pessoas ficam, nossa, como é que você consegue? Às vezes pranchar meu cabelo, o pessoal, nossa, mas você consegue. Gente, fazendo. Eu vou dar jeito. Às vezes chega engraçado algumas coisas, né? Que as pessoas impõem, que eu falo assim, gente, uma vez perguntas. Uma vez eu fui no mercado, aí a moça, aí eu vi ela me olhando muito, lá vem pergunta. Aí ela, como é que você vai fazer pra levar? Tinha umas 4 bolsas, né? Aí ela, como é que você vai fazer pra levar isso? Eu, com a mão? Falei, gente, a pessoa acha que... A pessoa acha que eu sou estúpida, que eu não sei como eu vou levar. Tipo assim, eu peguei aquelas bolsas e eu não vou aguentar levar. Gente, sou tão estúpida que eu não sei o que eu suporto não levar. Gente, olhei assim pra cara dela, com a mão. Como assim? Como a gente também, como cego também, escuta cada coisa também. Já me perguntaram se é legal ser cego. Cada pergunta também que você fala, meu. Às vezes a pessoa assim, aí quando você tá na fila, é mole, na fila preferencial. Aí, quando eu tô de boa, eu até fingi que não é comigo. Quando eu não tô, tem uma vez que eu respondi, eu simples corto teu braço que você vem também. Aí a pessoa, e a questão de dirigir? Dirigir? Eu quero, mas ainda não fui ainda. Tem que até marcar um Detran pra tentar fazer, que eu quero ter adaptação no carro todo, dá pra fazer. Que ajudaria, né, na questão de locomoção de um ponto a outra cidade. Sim. Aí eu quero futuramente fazer, né? Futuramente, se der pra comprar um carrinho, vamos. Na universidade, você fez parte de alguma comissão? Tem algumas universidades que tem especial de pessoas com deficiência, já melhorou
melhorias, esse tipo de coisa? Na primeira graduação, sim. Na segunda, não. Depois que eu fui descobrir que tinha um núcleo de acessibilidade. Na primeira graduação, sim. Eu também não sabia do núcleo de acessibilidade. Eu fiz parte do núcleo de acessibilidade lá na Rural, e foi muito importante, porque lá eu comecei a saber os meus direitos, porque inicialmente eu não tive problema com os professores, eles quase todos, né, foram maravilhosos, mas teve um que falou assim, não vou dar uma prova pra você levar pra casa. Aí ele fez uma prova oral comigo, foi justo comigo ele fazer uma prova oral? Não, porque ele não fez uma prova oral com os demais. Eu fiquei super nervosa na prova, chorei e tal, e tudo, porque eu não esperava dele arrumar, do nada fazer uma prova oral comigo. Foi o meio que ele achou, entre aspas, justo. Mas se as outras pessoas não fizeram prova oral, então não foi justo. Aí eu comecei nesse núcleo, a saber mais dos meus direitos. Não, você tem direito a 1 hora a mais de prova, você tem direito a fazer uma prova diferencial ou alguém para estar redigindo a prova para você, tal. Você pode solicitar isso, que a faculdade tem que te dar isso, esse suporte, tal. Então eu fui sabendo, tá, eu tenho esses direitos, tá. Aí eu comecei a exigir, não, olha, eu tenho 1 hora a mais de prova. Aí tem professor, olha, vamos tentar fazer então sua prova no computador. Aí você vai digitando, se for melhor assim. E acabei me adaptando. Foi muito importante a participação nesses núcleos de acessibilidade que eu comecei a saber os meus deveres e direitos, né? Eu falei, não, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, solicitar. Foi muito importante, porque foi até um dos temas do meu trabalho, o meu TCC no História, foi isso, a questão das barreiras que você enfrenta, né? E foi uma questão que eu levantei, a principal barreira não foi nem a física, e sim as atitudinais. Alguns professores, comigo eu não tive tanto, mas com outros colegas, quando eu fui investigar isso, por incrível que pareça, no curso de Direito, teve um aluno que ele tinha que brigar para ter o direito dele reconhecido. Gente, mas ele tá num curso de Direito. Como assim? Para ter o direito dele reconhecido, que os professores achavam um absurdo ele fazer... Ele tinha paraplegia de um lado, que ele fazia a prova com alguém escrevendo para ele, mas era direito dele. Como assim? E ele teve que... Ele e essa professora do núcleo de acessibilidade, que era responsável, teve brigas ferrenhas com esses professores para fazer valer o direito dele, entendeu? Como historiadora, você não acha que isso das barreiras atitudinais vai muito pelas partes que as pessoas com deficiência tiveram que passar? Como deficiência era vista antigamente? Sim, a pessoa como deficiência era vista como... Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fui fundo, né, na parte histórica também eu trouxe, porque o deficiente era visto como incapaz. Até na palavra em inglês, né, é descapacitado, né, que se for a grosso modo você traduzir, descapacitado. O deficiente era visto como mesmo maldito. Na Espanha, em Portugal, também é usado esse termo. Descapacidade. Isso, tipo assim, era visto como maldito, tipo, Deus estava punindo, né? Várias coisas, quando eu fiz o levantamento histórico, eu até me assustei. Falei, gente, eu sabia que tinha, mas não sabia que era tão profundo. Aí eu comecei a fazer esse levantamento, falei, meu Deus, olha como as pessoas eram enxergadas antes. Até um colega meu, que ele é cadeirante, ele nasceu, né, com a deficiência, aí ele falou que já enfrentou de falar assim, Deus não te ama, por isso que você tá assim. Eu falei, gente, como assim? Como é que as pessoas são tão estúpidas assim? Mas são. E realmente é uma luta, às vezes, você enfrentar e colocar as pessoas. Gente, na verdade, a pessoa tá sendo mais eficiente com você. Tira o D, né? E bota eficiente, porque a pessoa tá fazendo as mesmas coisas que você com uma limitação. Então, ela é mais eficiente que você. Mesmo os termos, né? Se você pegar na década de 90, falava a pessoa portador de deficiência, né? A impressão que a pessoa estava levando um lado com o outro. Depois PNE, pessoas com necessidades especiais. Pior ainda. Por fim, PCD, pessoas com deficiência, porque antes da deficiência é uma pessoa. Os termos eu fui também utilizando, até em faculdade. Eu fui ensinar um professor, portadores de deficiência. O professor não fala isso, porque a gente não pode, eu não posso decidir se eu posso estar hoje ou não carregar minha deficiência, é transitória, calma aí. Fui vendo isso também. Minha comadre, ela foi falar com o meu afilhado, ele vai fazer 7 anos agora. Aí ele, tinha uma criança que era autista. Eu falei com ela, não fala que é especial, lá não era, mas é o termo que eu uso na escola. Aí ela falou assim, mas a criança, que ele estava tendo algum problema, conflito com o menino, né? Aí, não faz isso, filho, porque ele é especial, é que nem sua Dinda. Mas minha Dinda não tem um braço, ele tem todos os meus. Não, filho, mas ele tem um outro tipo de deficiência, ele é especial. Aí ele, mãe, mas você também não fala que eu sou especial?
Ela ficou sem saber o que dizer. Eu falei, eu vi o que eu falei a você pra não usar esse termo com ele? Tem termos que antigamente eram especial, excepcional, também, para se referir a deficiência mental, deficiência intelectual, falava pessoas excepcionais, a impressão que a pessoa, era outra, tava sentido de outra característica. As pessoas têm medo de falar da deficiência, têm receio de falar. Então elas ficam assim, ou senão quando vira assim pra você, que é muito engraçado. Uma vez um senhor tentou me ajudar, eu não sabia se ele tava me ajudando, se eu sentia agradecido ou não. Porque a senhora não queria tirar o neto dela, né, do banco. Aí ele, você dá licença pra ela sentar, que ela tem problema? Aí eu olhei assim, obrigada, agradeci. Eu falei assim, eu não sei se eu sou grata ou se eu reclamo. Eu falei assim, gente, mas problema todo mundo tem, cara. Eu falei, Jesus, tá bom, obrigada, moço. Ô, Nayara, e bolsa? Hoje em dia, você recebe alguma bolsa do Paradesporto? Não recebo, porque eu não tô em terceiro lugar do Brasil. Você só recebe a partir do momento que você tá em terceiro lugar. Aqui em Maricá, não sei como é que funciona, tem gente que tem bolsa, mas eu acho que é muito QI, eu não tenho, né, padrinhos aqui, enfim, não tenho padrinhos aqui, mas tem as bolsas, não sei como é que funciona direito. E para você receber a nacional, você ficar entre os 3 primeiros. Eu, como fiquei em quarto, já não recebo. Foi uma vez que eu questionei até aqui no Rio de Janeiro da bolsa, mas eles também querem os primeiros no ranking brasileiro. Eu falei assim, gente, mas eu sou a número 1 do Rio, como assim? Aí vocês não dão bolsa? Como é que eu vou ficar entre as primeiras se vocês não dão uma base? Porque, eu fiz isso tudo, fiquei em quarto, tirando do meu bolso, sem um lugar específico para treinar, treinando, sei lá, em qualquer canto, às vezes só pegando na pistola na competição, sem equipamentos ótimos, como as meninas têm. A número 1 mora nos Estados Unidos, o número 2 técnico da seleção treina ela, o número 3 também. Aí eu falo, gente, como assim? Vocês não investem a bolsa atleta aqui no Rio, mas você também, um dos critérios é você ficar entre os primeiros no ranking brasileiro. Mas como é que eu vou ficar se eu não tenho investimento para isso? Não dá para você tirar do bolso, entendeu? Acaba focando em outros esportes porque são mais em conta, mas às vezes você nem tem tanta capacidade assim naquele esporte porque você não tem condições de chegar e arcar. Não dá pra... Olha, é que nem só latinha de chumbinho, que dá em média uns R$45, eu tenho que comprar ela e ela dura, eu esticando muito, dura acho que uns 3 treinos, eu esticando muito. Imagina você gastar isso, vamos lá, uns R$200 por mês só de chumbinho. E por aí vai. Uhum. Assim, um esporte, acaba se tornando um esporte caro. E você eu consegui, até um feito, ficar entre o quarto do Brasil sem nenhum recurso. E hoje, no dia a dia, o que você dá palestras, o que você faz para te ajudar a se manter, já que você tem todos esses gastos, mais os gastos do dia a dia? Olha, as palestras até agora que eu dei não foram remuneradas, eu sempre dei, para institutos, e acabava não tendo essa remuneração. Eu ganho um salário que eu tô afastada ainda, tô 10 anos ainda nessa luta afastada no INSS, e é o que eu ganho, um salário, tento tirar, e tem mãe trocínio, pai trocínio, irmã trocínio, é isso que eu tenho. Que é eu fazer vaquinha, daí que eu vou fazendo quando eu tenho as minhas coisas pra fazer, porque não tem renda agora, não tenho onde tirar, onde eu tiro as coisas quando eu tenho que fazer. É o patrocínio familiar. Eu acabo de familiares, de amigos, eu acabo fazendo vaquinha, vou agora fazer rifa também, pra acabar comprando a roupa do taekwondo, e assim vai. Porque não tem como, eu falei, gente, não tem como. Você tirar e não tem investimento, aí você tem que acabar investindo. E aí você divide os dias, segunda, quarta e sexta com modalidade, terça, quinta, sábado para outra. Divido. Geralmente segunda, quarta e alguns sábados é atletismo. Terça, quinta e alguns sábados é o taekwondo, para taekwondo. E o domingo, quando treinar? Domingo é descanso, que senão você não aguenta. É descanso, senão eu não aguento. Não tem como. Não acha. O corpo tem um dia que pede descanso. Né? Não aguento. E domingo, não aguento, nem vem. O domingo é meu.
Domingo é meu, que eu faço até pra fazer autoginadas, é meu domingo. Ô, Nayara, e antes de você se tornar deficiente, você já tinha tido algum contato com, já tinha visto algum esporte assim ou não? Já, mas nunca prestei atenção. Como eu falei, eu era sempre sedentária, já até fiz karatê por conta da minha mãe, que minha mãe é karateca. Já fiz, mas tipo, algo que eu deixei pra lá bem pequena mesmo. E esporte ligado a pessoa com deficiência também já vi, mas sabe algo que, por eu ser sedentária, não me chamava muita atenção, então eu olhava, mas não ligava. Era uma outra realidade, né? Eu acho que eu passei a ter outro olhar depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência. Eu falei assim, eu passei a ter outro olhar. Eu admiro mais a vida hoje, sabe? Eu falo, as pessoas, nossa, mas da boca pra fora que você tá falando isso. Eu falo, não, gente, eu sou mais feliz hoje com o braço do que eu era com os dois. E realmente sou, porque tem um olhar sobre a vida, sabe? Eu, sei lá, acho que eu tenho outra visão. Eu falo, caramba, olha quanto que eu evoluí, olha quanto eu sou capaz, olha as coisas que eu já fiz. Já viajei muito mais hoje em dia com um braço do que eu viajava com os dois. Só vivia estudar e trabalhar. Passa a ver de uma outra forma, né? Sim, você tem outra visão, você começa também a brigar mais pelos seus direitos, sabe? Saber teu espaço. Porque até né, você como sem deficiência, você tem seus direitos e você às vezes não acaba indo, e acaba deixando pra lá. Hoje em dia não, gente, eu tenho direito disso, vou fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acabo buscando mais esse lado. Mas e o lado também bom da vida, de olhar o copo meio cheio. Você tá olhando, não olhar perdi, se olhar não, que é o que eu ganhei. Então eu procuro, até quando às vezes acontece alguma coisa que eu tô reclamando muito, cara, volta, vamos lá, vamos olhar pelo outro lado. Eu faço muito essa reflexão hoje em dia que antes eu não fazia, entendeu? Bom, Nayara Ramalho, em nome da Rádio Paraty FM 87,5, a rádio da cidade, as nossas parcerias, o canal do YouTube da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão. Gostaria de agradecer a sua atenção, a gentileza com o nosso programa, suas considerações finais, seus contatos, fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Eu acho que algo bom que tudo isso que aconteceu comigo é, tipo, eu olhar a vida, saber, às vezes a gente reclama tanto, sabe? Tem pessoas que passam por algo mais difícil e estão aí, estão vivendo, e a gente às vezes reclama. A gente agradecer um pouco pelo que a gente tem e tentar batalhar para conseguir o que não tem, né? Não é reclamar, só você agradecer a vida, porque se você tá vivo é porque ainda dá tempo. Então dá tempo de você correr atrás das coisas que você quer, tempo de viver, tempo de ser feliz, e é isso. Contato? Meu Instagram, Nay_Ramalho, e-mail ramalho.nayara@yahoo.com.br e telefone é 21 97308 4323. Ok, conversamos com a multiatleta Nayara Ramalho aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.